Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã da Primeira Igreja Batista em Belém de São Francisco. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, mais uma vez junto com os irmãos. Estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos no capítulo de número 9. Hoje estaremos dando exatamente continuidade a essa leitura. E enquanto isso, eu estou aqui copiando o nosso link para os nossos irmãos, para que eles possam também assistir esse vídeo junto conosco. Então, meus queridos, vamos dar início, portanto, à nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Romanos. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 9. Vamos fazer uma pequena oração, pedir que o Senhor possa estar nos abençoando através dessa leitura nesta manhã. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa e de juntos podermos aprender mais de ti. Deus, nos usa como teu instrumento nessa manhã, Senhor, e que através da leitura da tua palavra, Senhor, todos nós, a tua igreja, possamos ser edificados em ti. Fala ao nosso coração, Senhor, usa-nos como teu instrumento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, graças a Deus, irmãos, graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez. E sem demora, nós tivemos um pequeno problema para iniciar a nossa escola dominical. Tivemos aqui um atraso de cerca de 20 minutos, devido a alguns problemas técnicos. Nós não conseguimos ajustar aqui algumas coisas, mas estamos nesse momento ao vivo junto com vocês. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos e fazer então a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Nos diz assim Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 9: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção, e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Nesse início do capítulo 9, o que a gente observa, após Paulo falar no capítulo 8 das provas do amor de Deus, mostrando quem nos separará do amor de Deus, aquele capítulo que todos nós gostamos, chega aqui no capítulo 9, Paulo então ele começa a trabalhar e a falar diretamente para aqueles que são judeus, e tentando demonstrar de que, de fato, a salvação ela é exclusivamente pela fé e pela fé em Cristo. Que os patriarcas, os seus pais, Paulo falando, eles foram salvos mediante a fé, não mediante obras, pela justificação pela fé, que é o tema corrente dessa carta. E então Paulo, por amor aos seus irmãos, por amor aos seus compatriotas, ele nos diz essa frase que nos lembra outro grande homem da Bíblia, que também faz uma oração parecida em relação aos seus irmãos, aos seus companheiros de fé. Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo mesmo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele diz: eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos meus irmãos. Que declaração comovente, amados. Será que nós temos esse mesmo amor que Paulo sentiu e sente aqui pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, pelos judeus? Será que nós sentimos esse mesmo amor, esse mesmo pesar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelo nosso próximo, que se encontra perdido nesse momento? Olha, o que Paulo diz aqui é que ele preferiria, a vontade de Paulo por ele, se fosse possível, ele se tornaria separado de Cristo para que os seus irmãos, os seus compatriotas na fé,
pudessem, portanto, estar ao lado de Cristo. É um sacrifício pessoal que ele faz em favor dos seus irmãos. Ora, nós vemos essa mesma oração, né, quando Abraão intercedendo com Deus, ele fica barganhando com Deus em favor da população de Sodoma e Gomorra, né, tentando fazer com que Deus minimizasse, vamos dizer assim, a sua ira sobre aquelas pessoas. Moisés chega a falar a mesma coisa em relação aos seus compatriotas também, ao seu povo. E aqui nós vemos Paulo fazendo exatamente essa mesma oração, que é o exemplo que Cristo deixou por nós. Cristo, de alguma forma, ele se fez anátema, ele se separou de Deus, ele carregou sobre os seus ombros o nosso pecado, ele deu a vida, ele sacrificou a sua vida por nós. Todos nós conhecemos o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a primeira carta de João, também capítulo 3, também versículo 16, mostra que nós devemos trazer esse mesmo exemplo de Cristo aplicado às nossas vidas. Ora, se Cristo deu a sua vida por nós também deveríamos dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. E é exatamente essa oração, é esse sentimento que Paulo está expressando aqui nesse momento, quando ele diz: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E então ele vai falar desses israelitas, Eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo, ele enaltece o povo judeu. Ele demonstra de que tudo que nós conhecemos acerca de Deus, acerca do próprio Cristo, vem dessa herança judaica. E com tristeza no seu coração, ele percebe que esses judeus, do qual descende o Cristo, do qual são as promessas, do qual vem o culto, de onde vem todas essas coisas, esses judeus estão de alguma forma se perdendo, se separando do Evangelho, se separando de Deus. E Paulo então, olhando de forma comovente para esses seus irmãos, ele diz: olha, por amor a vocês, para que vocês pudessem voltar, para que vocês pudessem retornar e reconhecer tudo isso, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor a vocês. Que declaração maravilhosa que Paulo nos traz aqui. O exemplo de um verdadeiro cristão que está disposto a sacrificar a sua vida por amor ao seu próximo. Que essa também seja a nossa reflexão nessa manhã. Será que você tem se disposto a se sacrificar por amor ao seu próximo, por amor ao seu vizinho, por amor ao seu irmão, por amor à sua família? Que Deus possa nos fazer refletir sobre isso nessa manhã. Por final, ele declara a soberania e a deidade de Cristo, quando ele diz: deles descende o Cristo segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Uma verdadeira prova que nós temos aqui da divindade do Senhor Jesus Cristo, conforme ensinado por Paulo. E então ele continua no verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque os israelitas não estavam crendo em Cristo, não estavam acreditando em Jesus. Então, daria a entender que a promessa de Deus de salvar o povo judeu, o israelita, é como se essa promessa tivesse falhado. E Paulo reconhece isso, reconhece essa argumentação e diz: olha, não é assim. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Paulo começa a nos mostrar, portanto, que judeu, israelita, não é apenas aquele que descende segundo a carne. Ele diz isso textualmente aqui: nem todos os de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E aí ele vai explicar o significado disso. Isto é, verso 8, estes filhos de Deus
não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, o que Paulo está nos mostrando é que ser um verdadeiro israelita, ser um verdadeiro judeu e, portanto, descendente da promessa, não é apenas aquele que é judeu por nascimento, por herança da carne, pelo sangue. Não. Porque se a salvação é pela fé, se a justificação é pela fé, não é, portanto, pelo nascimento, pela sua herança carnal, pelo seu sangue, mas é exatamente pela fé. E essa fé, ela é exemplificada aqui em Paulo, mostrando exatamente a promessa que foi feita aos nossos patriarcas, a promessa que foi feita a Abraão, a promessa que foi dada a Sara quando diz: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Continua dizendo o verso 10: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram nascidos gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A argumentação de Paulo, ela parte da seguinte premissa: de que o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro filho de Isaque, é aquele que o é por fé, é aquele que crê nessa promessa, porque a promessa foi dada exatamente a ele. Perceba que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque, mas Isaque foi o quê? O filho da promessa. E é exatamente porque houve a fé, a crença, porque creram na promessa, que se tornaram de fato verdadeiros filhos de Abraão e, portanto, verdadeiros filhos de Deus. Não o que é segundo a carne apenas, mas principalmente daquilo que decorre da fé. Nós somos, portanto, filhos de Abraão, descendentes de Isaque, pela fé que nós temos em Deus e em Cristo Jesus. E então, Paulo traz a argumentação de que não depende, portanto, do homem, ou seja, não depende da carne, não depende de você ter o sangue israelita correndo nas suas veias, mas depende daquele que te chamou, depende, portanto, da eleição de Deus. E então ele nos traz o exemplo de Isaque através de Esaú e Jacó, mostrando que os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, não é pelo nascimento, não é pelas obras daquilo que eles fizeram, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A ênfase de Paulo, portanto, aqui, mostrando, trazendo o exemplo de Esaú e Jacó, é de que, olha, eles nem nasceram, portanto, eles não são ainda descendentes segundo a carne, eles nem fizeram bem ou mal, portanto, não decorre de obras. A salvação é exclusiva por aquele que nos chama, por aquele que nos elege, Deus. Então, para que a eleição prevalecesse, fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E eu queria aqui já trazer uma explicação sobre essa frase, que às vezes é mal interpretada, mal entendida. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Isso é apenas um hebraísmo, isso é apenas uma forma que existe na linguagem hebraica de se expressar. Trata-se apenas de uma escolha. Quando você escolhe algo, quando você escolhe alguém em relação a outros, é como se de alguma forma, olhando friamente para a escolha, você escolhe alguém porque você gostou, você se interessou, você amou a esse a quem você escolhe. Então, para que haja uma ênfase nessa escolha, a expressão utilizada, amei a esse, mas aborreci os demais, não é que você nutriu ódio pelos demais. Essa expressão aborreci a Esaú, odiei a Esaú, não é que houve um ódio de fato, mas é apenas para realçar a escolha de Deus. É quando você escolhe alguém. Por exemplo, eu escolhi a minha esposa, Joyce, para ser a minha companheira.
eu escolhi amá-la, eu escolhi casar com ela. Nesse sentido, eu odiei todas as outras mulheres. Né? Ao escolher Joyce como minha esposa, eu aborreci todas as outras. Então, ao escolher ela, eu tive que fazer uma escolha em detrimento de todas as outras. Eu poderia expressar isso exatamente dessa forma. Eu amei a Joyce e aborreci todas as outras mulheres. É nesse contexto que essa frase é expressa, não que isso tenha a ver com Deus amar alguém e Deus odiar o outro. Né? É tanto que Deus ele abençoa Esaú. Né? É tanto que existe bênção na vida de Esaú. Né? Muitas bênçãos se cumpriram na vida dele. Deus abençoou a vida dele. Então, que nós possamos entender essa expressão dessa forma. Isso é apenas para que possamos realçar, enfatizar a escolha de Deus, demonstrando que de fato não é por obras, mas por aquele que chama, por aquele que escolhe, por aquele que elege. Então, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então você pode se perguntar, então, que diremos, pois? Né? Essa frase que Paulo tem repetido em muitas situações aqui na sua carta, né? É o seu argumento por excelência. Que diremos, pois? Ou seja, quando ele nos dá uma informação chocante como essa, né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Você pode pensar, nossa, o que foi isso que Deus fez? Então Deus é injusto. E Paulo, imediatamente, ele trata de corrigir essa informação. Então ele diz, que diremos, pois? Né? O que é que nós podemos falar acerca disso que eu acabei de dizer? Será que é injustiça da parte de Deus? E então ele responde, de modo algum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Percebe que Paulo ele vai traçando de uma forma muito habilidosa esse conceito de eleição, esse conceito de escolha. Primariamente parece apenas ser algo muito arbitrário da parte de Deus. Parece que Deus está então escolhendo alguém e rejeitando a outro simplesmente, como se fosse apenas isso, como se existisse essa dualidade da parte de Deus, né? Eu escolho você e eu rejeito você. E não existe base para essa eleição. E Paulo começa a construir aqui gradativamente, tirando essa má impressão, essa má interpretação de que poderia haver injustiça da parte de Deus. E percebe que agora ele já acrescenta um novo termo, ele já acrescenta uma nova realidade. Não é apenas a questão da escolha, não é apenas amar a um e odiar o outro. Por trás disso tudo existe aqui a misericórdia. A misericórdia e a compaixão de Deus começa a se tornar a base dessa escolha. Ele começa a ampliar esse termo até chegar naquilo que ele vai chegar ao final do capítulo. Então ele continua, né? Terei misericórdia, ele acrescenta esse ponto aqui, de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então a eleição entre o amar e o odiar, ele já estabelece a base de tudo isso, que é a sua misericórdia, que é a sua compaixão. E ele continua dizendo, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então perceba que não é aquela dualidade que pode parecer e dar a entender que Deus é injusto, em amar um e odiar o outro. Não. Deus está, na verdade, trabalhando através da sua misericórdia. Paulo começa agora a ampliar esse tema da misericórdia de Deus e mostrar em como que Deus é misericordioso para com todos nós. Então, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, não depende de obras, não depende do homem, mas de novo, depende de Deus utilizar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí ele entra no tema agora da soberania de Deus, mostrando que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, né? Falando do homem, do que é que o homem ainda se queixa? Né? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou o oleiro
sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois? Mais uma vez essa expressão que Paulo usa e abusa, na sua carta aos Romanos. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, paciência, os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, os que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que Paulo está demonstrando aqui, irmãos, é que, embora Deus tivesse escolhido a Israel, dado a Israel a sua promessa, dado a ele a sua palavra, Israel se rebelou contra Deus, Israel se apartou de Deus, Israel abandonou a Deus. E olha o que o texto está dizendo, vem as promessas do próprio Isaías demonstrando: olha, se não fosse pela misericórdia de Deus, termos tornado como Sodoma, semelhantemente a Gomorra. O povo de Israel foi tão infiel, o povo de Israel foi tão desobediente, que Deus poderia ter destruído a todos. Mas porque Deus é fiel à sua palavra, porque Deus é misericordioso, Deus ainda separou um remanescente fiel. Deus permitiu que um pequeno povo da grande nação de Israel pudesse permanecer fiel a Ele. E por esses, Deus tem mantido a sua palavra, Deus tem derramado a sua misericórdia, a sua compaixão. E não apenas para Israel, mas também para o gentio, para qualquer povo, para qualquer pessoa que creia dessa mesma forma. Portanto, através da fé, você pode ser alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Verso 30 do capítulo 9, já encerrando esse capítulo, Paulo então nos diz: que diremos, pois? Mais uma vez, ele vai tentar tirar as más impressões das suas palavras, corrigir alguns equívocos e explicar que essa eleição, esse amar, esse odiar, na verdade está baseado na própria misericórdia de Deus, que através de um povo rebelde de dura cerviz, ele conseguiu ampliar ainda mais a graça e a misericórdia de Deus, alcançando agora a todos os povos, a todas as nações. Então Paulo diz no verso 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé. Perceba que os gentios que eram alheios à promessa de Deus, que não conheciam a Deus, que estavam afastados da promessa, que não buscavam, portanto, a justificação, eles alcançaram essa justificação. Mas que justificação? Das obras? Não. Aqui decorre da fé. Eles creram nas palavras, eles creram nas promessas, e por isso eles foram também justificados pela fé e, portanto, alcançaram essa justificação. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. E por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Olha que interessante, irmãos, o próprio Cristo, ele é apresentado a nós como essa pedra angular, essa pedra preciosa, em que aquele que crê não ficará confundido. Só que essa mesma pedra preciosa, essa rocha
ela serve também como uma pedra de tropeço, como uma rocha de escândalo para aquele que não crê. Vamos imaginar a seguinte figura. Aqui ao lado da igreja de Belém do São Francisco, onde nós estamos, a cidade é banhada, né, pelo rio São Francisco, e imaginemos uma embarcação correndo na faixa mais larga desse rio. E nós temos ali um banco de areia, nós temos ali uma rocha no meio do rio. Se você está nadando, né, ali no meio do rio e você está sem forças, e você não tem condições de chegar à margem, e aquela rocha está próxima a você, e você está perdendo as forças em nadar contra a correnteza, perceba que aquela rocha, ela pode na verdade ser a tua salvação, porque indo até a rocha, você pode descansar nela. Ela vai ser a tua salvação no meio daquele rio, no meio daquelas ondas. As ondas e o rio que te puxam para baixo, que te puxam para a perdição, mas quando você se encontra na rocha, você encontra segurança, você encontra paz, você encontra abrigo, você encontra de fato um local em que você pode ser salvo, em que você pode se salvar. Essa rocha se torna para você a salvação. Agora imaginemos uma outra cena, mas com a mesma rocha. Você vem numa embarcação sendo guiado por você mesmo, crendo na força da sua embarcação, crendo que essa embarcação jamais irá afundar, como creram aqueles que construíram o Titanic, né? E de repente a sua embarcação ela vai de encontro a essa rocha, ela bate contra essa rocha, ela vai afundar. Aquela mesma rocha que serviu como salvação, como fonte de salvação para aquele que estava cansado e que, portanto, desistiu de crer nas suas próprias forças e decidiu se entregar até aquela rocha, ela serve de salvação. Mas aqueles que acreditam na sua própria força, na sua própria embarcação, aqueles que acreditam nas suas obras, né, no fruto do seu trabalho, como algo que vai te levar à salvação, ao irem de encontro a essa rocha, eles simplesmente terão as suas obras despedaçadas. A sua embarcação será despedaçada e essa mesma rocha servirá para ele como uma rocha de escândalo, como uma pedra de tropeço, e todo aquele que for contra ela perecerá. É essa a ilustração que Paulo nos traz aqui. Ele demonstra que o gentio, que não buscava a justificação pela fé, alcançou essa justificação, mas mediante a fé, porque creram na promessa. Os judeus que acreditavam na justiça que decorre da lei nunca conseguiram alcançar a lei. Paulo já demonstrou isso nos primeiros capítulos. É impossível alcançarmos as exigências da lei. Portanto, a única forma de sermos justificados não é por nossas obras, porque somos incapazes de cumprir com toda a lei, mas é unicamente através da fé. Então, os judeus que buscaram, através da obra, cumprir as exigências da lei, tropeçaram contra essa rocha, né? Essa pedra, essa rocha se tornou para eles rocha de escândalo, pedra de tropeço. Mas aquele que nela crê não será confundido. Percebem, irmãos, portanto, que tudo isso decorre da fé. É o que Paulo já vem trabalhando desde o início do capítulo, e ele está ampliando esse tema cada vez mais. Ele está nos mostrando, através das Escrituras, através dos exemplos do próprio povo judeu, através dos gentios que foram enxertados nessa família pela fé, ele começa a nos mostrar que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do gentio. E por que isso? Porque a justiça de Deus, ela decorre da fé. Não por obras para que ninguém se glorie, ele vai dizer isso em outro livro, mas é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele vai continuar tratando e trabalhando o tema dessa rejeição que os judeus fizeram acerca da justiça de Deus, no capítulo 10. Ele ainda vai trabalhar um pouco disso, né, no capítulo 11. Mas ele vai nos mostrar também que essa rejeição de Israel, ela não é final, né? Deus ainda tem as suas promessas a cumprir com o
povo de Israel. Israel não foi rejeitado, né? Pelo contrário, ainda há esperança para Israel, porque Israel também pode, por fé, assim como o gentio, assim como nós hoje, Israel também pode, através da fé, ser mais uma vez renovada, né? Fazer com que a sua videira, esse galho, de novo receba vida, né? Através daquele que é o doador da vida. Então, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai abordar o tema de Israel, da sua luta pela lei, pela justiça da lei, pelas obras da lei, tentarem se justificar. Ele demonstra que tudo isso é em vão, o homem jamais será justificado pelas obras da lei. Ele demonstra de que não há injustiça da parte de Deus quando, em certo momento, Deus rejeita, não é, essa justiça pelas obras da parte de Israel. E ele demonstra como Deus é misericordioso e amoroso ao inserir, não é, no meio do povo de Israel, pela fé, os gentios. Então ele nos demonstra de que ser filho de Abraão, ser descendente de Isaac, é muito mais do que um aspecto carnal e hereditário, né? Mas de fato isso tem a ver com a fé. Crer na promessa de Deus. Foi assim que os nossos patriarcas foram salvos. Foi assim que eles foram justificados pela fé. E é dessa mesma forma que você e eu, hoje, podemos também ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar. Na próxima semana nós daremos continuidade a esse mesmo tema, né? De novo, eu costumo dizer para você, a carta de Paulo, como qualquer outra carta, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela precisa ser lida de uma única vez, como você lê qualquer uma carta. Porque se você lê em partes, você pode chegar a conclusões precipitadas e você pode chegar a conclusões errôneas, né? É por isso que Paulo ele tem essa carta grande, como é a carta aos Romanos, mas você percebe que ele trabalha a argumentação da sua carta sempre através de perguntas, né? E sempre demonstrando, fazendo explicação do que ele disse antes, exatamente para que não deixe o seu ouvinte, o seu leitor, pensar e continuar pensando de forma equivocada. Ele trata o tempo todo de ir melhorando, né? Explicando a sua argumentação para nos fazer cônscios, para nos fazer compreender da verdade do Evangelho que ele está trabalhando nessa carta aos Romanos. Então, não se prenda apenas ao capítulo 9 que nós acabamos de ler. Se você se prender apenas a esse capítulo, esquecendo o que vem antes, esquecendo o que vem depois, você pode chegar a conclusões precipitadas e a conclusões errôneas do que Paulo verdadeiramente quis dizer. Então, leia a carta como um todo e a cada domingo nós estaremos explicando um capítulo dessa preciosa carta e tentando contextualizar, né, tudo isso, nos fazer compreender um pouco mais dessa maravilhosa carta de Paulo aos Romanos. Então, fique com Deus, que Deus possa abençoar profundamente a tua vida, né? Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Continua orando por nós estaremos orando por vocês. Né? Compartilha esse vídeo, né? Dá o teu joinha, né? Vai ajudar o canal da igreja, que nós estamos agora, né, iniciando com o canal da igreja pelo YouTube, também pelo Facebook. E nós precisamos, né, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu comentário, que você possa interagir conosco, né, para que assim a nossa página, né, para que essas informações possam chegar a um maior número de pessoas, possam alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, né, que Deus possa te usar como esse instrumento, que Deus possa nos usar como esse instrumento, para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus, né, a salvação mediante a fé a todo aquele que crê. Então, fique com Deus, tenha um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.